Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Muito bem, minha gente. 3 horas e 24 minutos na 316. 3h24. Eu acho que agora sim a gente vai conseguir falar com Kenneth. Isso mesmo. O nosso querido angolano, né, participando do nosso programa hoje aqui na nossa Rede 316. Agora consegue me ouvir perfeitamente, meu irmão? Perfeitamente, meu irmão Nean. Pronto, beleza. Tô te escutando bem também. Eu acredito que agora... Espero que eu tenha conseguido falar bem o teu nome. Nayan. É Nayan, isso mesmo. Nayan. Do mesmo jeito que escreve de frente pra trás, escreve de trás pra frente. Dá no mesmo, tá bom? Isso, é. Meu irmãozão, se apresente pra nós. Você disse que é da Angola, mas você tá na Angola agora, tá em outro lugar? Conta um pouquinho sobre você pra gente te conhecer um pouquinho. Olha, como eu disse ao Igor mais cedo, não sou muito bom em me auto-apresentar, mas vamos tentar, né? Eu sou Kenneth Barros, na verdade é meu nome. Eu sou angolano, nascido e crescido em Angola, África, né? Eu estou no Brasil faz agora 11 meses e eu estou atuando na Cracolândia e ao mesmo tempo que eu vou atuando aqui no Somos Um, né? Missionários Universitários. Eu tenho 25 anos e acho que é mais ou menos isso, né? Aí qualquer pergunta, estamos aqui. Muito bem, muito bem. Show de bola, então. Vamos direto ao assunto apresentado, né? Não precisa grandes apresentações, só pra gente ter uma noção mesmo. Então quer dizer que você tá no Brasil aí há poucos meses. Seja bem-vindo ao nosso país, né? Que o Brasil continue sendo bênção pra você e que você continue sendo bênção pro nosso país, tá bom? Eu tenho certeza que é isso que tá acontecendo. Não à toa Deus te trouxe pra este lugar. Aqui no Nós Somos Um de hoje, Kenneth, a gente vai falar sobre apologética, é isso mesmo? Pensar a fé sem largar a ciência? Me fale mais sobre isso. E aí, se você quiser, já emendando para falar sobre a importância da apologética, né? Então, hoje nós vamos sim falar sobre apologética, pensar a fé sem largar a ciência. Apologética, né? Nós bem sabemos que a apologética é uma palavra que é oriunda do grego, né? Que é de apologia, que significa defender-se ou defender num contexto de tribunal. E é de lá onde vem essa palavra, então ela transladada para a ciência, ela vai significar aquilo que nós tentamos defender numa determinada ciência. Para o nosso caso, apologética, estamos a falar de teologia cristã, e teologia, estamos a falar de fé, estamos a falar de uma defesa da fé, né? E nossa proposta hoje é tentarmos conversar nesse ponto de vista da apologética, no contexto de uma defesa, uma apologética à nossa fé, mas sem que isso nos leve necessariamente a abandonar a ciência, o desenvolvimento científico e a construção de ciência a partir da universidade, né, e do meio acadêmico. Então, é nesse sentido que nós, e já emendando a ética, eu queria construir esse pensamento a partir de uma abordagem de igreja, né, que é uma abordagem que eu falo, eu sou muito de igreja local, cresci em igreja local e me vi posto em um campus universitário aos meus 17, 18 anos, por aí. Então, eu estava construindo esse pensamento a partir da abordagem da igreja local. A igreja local, dependendo da igreja local, mas infelizmente essa é a abordagem maioritária da igreja local, né, no mundo evangélico, nós pensamos igreja de uma proposta bíblica, obviamente, que é correta, mas uma proposta fechada simplesmente ao pensamento de igreja local. Nós não temos uma preparação para o mundo como ele é. E quando eu me vejo na universidade, o que vem para o meu pensamento, para o meu coração, quando eu entro na universidade, é
como é que eu vou superar esses desafios agora que eu tenho pessoas e alguns professores que duvidam da minha fé e que acham que a minha fé não é relevante, né? Aí surge a importância da apologética. Eu, na minha época, tentei fazer um caminho de defesa da minha fé, que eu fosse, que valesse a pena, mas eu tive muitos atropelos. E é desse lugar que eu falo, né? Desse lugar de atropelos apologéticos, de tentar provar a realidade da minha fé a partir da Bíblia e desvinculando-a totalmente dos pressupostos científicos e das investigações científicas que estavam sendo feitas. Afinal de contas, eu estava no meio acadêmico, né? E então nós partimos desse pressuposto para falar que a apologética, ela como um contexto de defesa de fé, ela não pode se negar dos fatos, mas ela é importante porque ela nos dá uma base a partir dos fatos para lermos o mundo à nossa volta, né? Muito bem, muito bem. Agora você falou da importância da apologética, agora eu te pergunto o que de fato é apologética, Kenneth? Olha, então, o que é apologética, na verdade? Né? Nós vamos pensar a partir desse, dessa base. O que é apologética? Eu falei no princípio que a apologética ele vem de um contexto de defesa, mas, na verdade, o pensamento apologético ele é uma leitura, da vida a partir de um viés, a partir de uma compreensão bíblica, né? Falando de apologética cristã, né? Sim. E a apologética ela está de todo modo ligada ao que nós fazemos, como nós encaramos e como nós vemos a vida. A apologética então seria uma forma de cosmovisão defensora, né? Se a cosmovisão é a forma que nós lemos o mundo e vemos o mundo, a apologética é a forma que nós encaramos a verdade desse mundo. Então, a apologética verdadeiramente é a construção da verdade, né? Já dizia, então, um filósofo cristão que, para nós, apologética não é apenas fazer ciência. Para nós, apologética é decretar um ser. E apologética, nesse sentido, estamos a falar a partir do ser que é verdade. Porque para nós a verdade não é um conceito. A verdade para nós é uma pessoa, o Cristo, que nasceu, habitou entre nós e que, inclusive, pensar a partir desse Cristo que nasce, ele nos leva a uma compreensão de algo que, mais do que verdadeiro, ele é factual, porque Cristo realmente existiu e realmente nasceu, né? Então, a apologética é esse contexto do conhecimento da verdade a partir da pessoa de Cristo, que nos permite ler a realidade do mundo à nossa volta. Perfeito, perfeito. Agora 3 horas e 33 minutos aqui na nossa rede 316. Estamos com o Kenneth ao vivo, aqui no nosso Somos Um. Quem está chegando agora quiser mandar uma pergunta, fazer algum comentário, pode ficar muito à vontade pelo nosso WhatsApp 11 930 030316, tá bom? Aliás, quero deixar logo um abraço aqui para a irmã Maria, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, tá aqui sempre participando, passando, deixando registro aqui com a gente. Irmã Maria, que Deus te abençoe. Brigadão pela companhia. A próxima pergunta para você, Kenneth, é a seguinte: como fazer e ver apologética hoje, meu irmão? Isso. Nós crescemos em contextos, principalmente quem é cristão de berço, cresce em um contexto de apologética como se provar verdadeiro e se provar acima de quem não compreende como é o mundo, né? É o que eu falei no princípio sobre como a igreja local ela nos ensina a provar que nós estamos certos, ainda que isso significa realmente deixarmos todas as coisas comprovadas cientificamente de lado. Nesse sentido, fazer apologética é um caminho de construção de verdade a partir do Cristo, mas não apenas fazer ou ver a partir das Escrituras,
mas poder, como vai falar o Lewis, né? E enxergarmos na natureza um livro que nos permite encarar a Deus a partir dela. Então, o que é fazer hoje e como nós devemos ver a apologética? Fazer apologética hoje é fazer esse enquadramento da ciência e lermos a ciência a partir das escrituras, como Galileu Galilei, por exemplo, uma história muito conhecida que nós temos, que vai fazer uma interpretação sobre os astros e sobre o universo, diferente do que se percebia na época, e ele é preso e vai em julgamento por causa disso. Hoje nós compreendemos que Galileu Galilei estava certo, mas por que que naquela época ele foi preso? Ele foi preso naquela época porque se compreendia o mundo de um jeito, e não apenas, muita gente vai dizer que era apenas uma questão bíblica, não, não era apenas uma questão bíblica, é que era uma toda leitura que foi construída, era uma apologética que foi feita em torno desse conceito científico, que a percepção de Galileu Galilei, ela trouxe uma ruptura muito grande, né? Então, a questão é, como é que nós vamos dizer que a Bíblia está errada se nós interpretamos assim as escrituras? Por isso que essa pergunta é muito importante, Anaé, porque como fazer e como ver apologética hoje? É a partir do que nós concluímos como fato, entender e abrir espaço em nossa mente para percebermos que nós podemos fazer releituras, né? Nesse sentido, releituras apologéticas, inclusive, da nossa tradição religiosa, a partir da nossa tradição denominacional, a partir da nossa tradição de fé, e compreender que podemos, talvez, ter lido com equívoco uma ou outra coisa. E hoje, quando nós lemos os textos bíblicos, como o Sol Parou, nós hoje entendemos que não se estava a tratar do cosmo naquele texto, do cosmo como o circular ou o andamento das esferas do cosmos. Mas era outra questão, né? E Galileu Galilei estava certo. Então, como fazer apologética? Fazer apologética hoje precisa ser pensada a partir da necessidade de abrirmos a nossa mente para, inclusive, reinterpretarmos algumas coisas que nós interpretamos de uma forma. Então, nós temos os nossos dogmas, obviamente, não é disso que eu falo, não é dos dogmas que eu falo, mas eu estou a falar de leituras e releituras que não interferem no nosso processo de salvação, mas que eles podem interferir no processo de como nós vemos, inclusive encaramos a beleza do Deus que nós servimos, né? Então, hoje, fazer apologética precisa ser feito, a apologética hoje precisa ser feita a partir de um diálogo com os fatos, de um diálogo com a ciência, né? Estarmos abertos, inclusive, à reinterpretação textual de algumas questões. Entendi. Aqui tem uma pergunta, né, já emendando nessa questão da ciência aí, né? Que é justamente o lugar, né? Qual o lugar da ciência para o desenvolvimento do crente, do cristão? Kenneth, por favor. Um autor vai dizer que a beleza do mundo, e Juliana Speyer também vai concluir isso, ela falando de modo muito poético, ela vai dizer que a beleza do mundo que vemos, ela é contemplada a partir do Deus que nós entendemos. E o contrário também é verdadeiro, né? Que a beleza e o engrandecimento do louvor que nós damos a Deus, ele é contemplado a partir das maravilhas das obras que ele criou. Então, essa perspectiva da maravilha, da obra de Deus como maravilha criada por ele, como nós entendemos essas maravilhas, ela nos dá um pressuposto interessante para o louvor e o engrandecimento do Deus que nós compreendemos. E a ciência é esse lugar. Se nós vamos entender o mundo e o universo a partir de dois livros,
o livro das palavras, que é a Bíblia, e o livro das obras, que é o universo e o mundo. Então, como nós vemos a beleza no livro da criação, que é o mundo, o cosmos, como nós admiramos ele e como nós descobrimos a beleza de forma mais minuciosa de tudo aquilo que foi feito, nos faz realmente entender o quão poderoso, o quão grandioso é o Deus que nós servimos. Então, qual é o lugar da ciência? A ciência tem um lugar de corroboração e engrandecimento para nós do Deus que nós servimos, né? Esse é o lugar da ciência. Deus nos deu sabedoria para que nós pudéssemos crescer cientificamente, desenvolvermos cientificamente, né? Hoje nós temos vacinas, hoje nós temos antibióticos, hoje nós temos computadores, temos tecnologia. Estamos aqui hoje falando, eu aqui em São Paulo e o Nayan lá na rádio. Não precisamos estar mais no mesmo lugar geográfico para podermos nos desenvolver. Se nós entendermos, a partir desse desenvolvimento científico, as mãos de Deus, e compreendermos que a ciência é essa ferramenta dada por Deus para que nós pudéssemos desenvolver, a partir desse desenvolvimento, entender a beleza do Deus Criador, então nós vamos perceber que a ciência tem um lugar muito importante dentro do nosso desenvolvimento, inclusive, não apenas como humanos, mas no nosso desenvolvimento de fé, né? Então, esse aí é o lugar da ciência. A ciência como um lugar de diálogo e um lugar de descoberta das maravilhas de Deus no mundo. Muito bem, perfeito. Agora 3 horas e 41 minutos aqui na nossa 316. Quem está chegando agora, a gente está conversando aqui com o Kenneth. Ele está trazendo aqui um assunto muito importante, que é justamente sobre apologética, né? Pensar a fé sem largar a ciência. Bom, 3h41 no horário de Brasília. A próxima pergunta, Kenneth, é a seguinte: por que precisamos estreitar relações entre ciência e fé? Estou muito curioso para ouvir essa resposta. Porque eu vou contar uma história rápida a partir dessa questão do porquê nós precisamos estreitar nossas relações entre ciência e fé, ou fé e ciência. Há um tempo, nós víamos o Sol e nós compreendíamos o Sol como uma divindade. Falo nós, humanidade, né? A humanidade olhava para o Sol e compreendia o Sol como uma divindade. E isso se manteve assim por muito tempo, até que o estudo dos astros ele foi mais intensificado. E a partir de lá nós compreendemos que não é o Sol que é um astro divino, não é o Sol uma divindade, mas o Sol é uma criação de um Deus, né? Cientificamente vai se compreender várias teorias para o surgimento do Sol, né? Mas para nós, homens de fé, nós vamos entender dentro dessa questão que o Sol foi uma criação divina. Mas a abordagem que abriu portas para esses vários entendimentos foi uma investigação científica mais aprofundada. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que a ciência e a fé, ela precisa estreitar relacionamento, precisa estreitar as relações por muitos aspectos. O primeiro é essa compreensão e desmistificação de alguns conceitos e de alguns viés e algumas questões que o mundo apresenta, a natureza apresenta. Mas também, né, tem algo muito interessante que nós precisamos entender. Por que nós precisamos estreitar esses relacionamentos? Porque William Lane Craig vai tratar dessa questão de uma forma muito interessante. Ele vai dizer que existem alguns propósitos nesse estreitamento entre fé e religião, entre a ciência entre fé e ciência, né, nesse estreitamento. E desses estreitamentos, uma delas é
algumas necessidades. Por exemplo, hoje, o que mais influencia o nosso tempo é a ciência. Os fazedores de opiniões, eles hoje estão muitos na área científica. E as abordagens científicas, e nós vemos hoje, inclusive, até fake news. Fake news, elas são criadas a partir do... Estudos científicos dizem. Você olha para as redes sociais e o que tem é estudos científicos comprovam. Ainda que for uma fake news, a pessoa olha e presta atenção naquilo, né? Então, fazedores de opinião, eles veem o mundo e tentam dar uma resposta ao mundo a partir da ciência. Se os cristãos, nós, não olharmos para a ciência como esse lugar influenciador do mundo e estreitarmos essas relações para que nós possamos dar respostas ao mundo a partir dessa figura científica, nós teremos muito a perder ou até mesmo boa parte daquilo que nós temos como compreensão desse mundo que hoje vão chamar de mundo civilizado. Então, o estreitamento do relacionamento entre fé e ciência dá-se a partir desses pressupostos. O primeiro é a influência cultural. Hoje todo mundo vai dizer que a cultura perdeu muitos dos seus valores, mas muitos desses valores são construídos a partir da ciência, a partir da arte, a partir dessa questão apologética, de defesa de alguma coisa, né? E se nós não olharmos nesse pressuposto científico para embasar as nossas compreensões, então nós teremos perdido a oportunidade de influenciarmos a cultura. Então nós precisamos estreitar os nossos laços com a ciência, nossos laços com a universidade, nosso laço com essa investigação científica, né? Mas também esse estreitamento embasa e fortalece o que nós cremos, como nós cremos. Hoje nós vemos que é muito difícil termos pessoas da sociedade alta se convertendo em muitos ambientes. No meu ambiente, onde eu nasci e cresci, ser alguém que não cria em Deus, para aqueles que se achavam mais estudados, era como se eles tivessem a dizer assim: eu estudei, e por estudar eu não preciso crer em Deus. Mas essa resposta de eu estudei e por estudar não preciso crer em Deus, não foi uma resposta que surgiu do dia para a noite, foi uma resposta dessas pessoas baseadas em uma cultura que foi construída de questões de que a ciência não tem nada a ver com Deus, quando isso não é verdade. Então, o estreitamento ele nos leva no fortalecimento da nossa fé, mas também leva-nos a conquistar, né, e a ganhar os incrédulos para a fé. Perfeito. Eu acho que você já começou, inclusive, né, dar um spoilerzinho em relação à nossa próxima pergunta aqui, que é justamente por que estudar apologética é importante para o cristão. Isso aí, o estudo da apologética, Nayan, ele é um estudo que não é muito recente, né? Já tem um tempo. E esse estudo, ele nos remonta à história do cristianismo, inclusive, do quarto século, a partir do segundo, terceiro, quarto século. Quando nós começamos a ver dentro do sistema religioso, inclusive mesmo, os concílios de Niceia, por exemplo, né, da Capadócia, tentando tratar de agrupar o que nós hoje temos como dogmas, o que nós hoje compreendemos como bases ou pilares essenciais da nossa fé, e nós entendemos que dois grupos vinham à tona trazendo percepções diferentes, aí já existia a necessidade de uma apologética. E o que nós temos hoje como compreensão bíblica
e compreensão da verdade, ele é um exercício apologético. É um exercício apologético a partir do momento que nós encaramos que existe uma deturpação da verdade e essa deturpação da verdade precisa ser parada com a verdade. E essa verdade, dentro do contexto, né, de apologias, né, que no grego vai dar esse significado, nos remete a essa tendência de nós defendermos o que nós cremos a partir de um contexto de tribunal, né, como Paulo mesmo vai fazer uma defesa e uma apresentação da fé no Areópago. Acho que aí vai se lembrar que Paulo, no Areópago, com os vários filósofos da época, ele desenvolve filosoficamente o que ele cria. E as pessoas, inclusive, o Areópago ele era muito interessante, porque o Areópago era um lugar onde estavam os nomes que emergiam, né? Os nomes que eram potenciais exponentes da compreensão da filosofia e de fazer filosofia naquele lugar. Só que depois de que Paulo vai explanar a sua filosofia, o que ele cria, vai falar desse Deus estranho, vocês creem em alguém, mas vocês têm um lugar de um Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é que eu vos apresento, e ele vai construir toda a compreensão filosófica a partir da própria filosofia deles. Ele é visto como alguém, olha, tem alguma coisa a dizer. A defesa que ele faz sobre esse Deus que ele diz, que ele fala aqui, tem alguma coisa de relevante. Vamos levar ele para dentro. Então, do Areópago, ele entrou onde estavam os maiores mestres daquele lugar de filosofia, e eles o ouvem. O ouvem por quê? Porque ele consegue fazer essa defesa apologética a partir de uma base filosófica daquilo que ele cria. E quando ele chega lá, ele é expulso quando ele vai falar sobre Deus ter morrido e ressuscitado. Aí os gregos eles vão dizer, não, aqui já extrapolou todo o limite da compreensão e nós não podemos deixar que isso prossiga dentro dessa ideia de um Deus que morre e ressuscita. Primeiro, um Deus não morre e um Deus não se faz carne, habitando matéria impura, como eles vão compreender. Então, ele é expulso. Mas o interessante é que ele foi ouvido por muito tempo. Ouvido por muito tempo por pessoas que olhavam e percebiam diferente, uma filosofia diferente, compreendiam cientificamente diferente. Entende? Então, estudar apologética nos abre essa memória e essa abrangência filosófica para nós entendermos e para nós podermos construir teses que sejam cientificamente audíveis. E quando eu digo cientificamente audíveis, eu falo a partir da linguagem da ciência. Porque uma é a linguagem de púlpito e uma é a linguagem do evangelismo, como nós conhecemos, de apresentar Jesus como aquele que nasceu, morreu e ressurgiu dos mortos. E outra é uma linguagem científica que fala a partir dos termos e das normas científicas. Então, a apologética ela precisa ser estudada e é importante para o cristão, principalmente jovens que acabam de ingressar na universidade agora, jovens que estão na universidade, porque nos dá essa oportunidade de falarmos na mesma língua que aqueles que estão no meio acadêmico falam, né? Então, aí a importância, porque nós só poderemos influenciar ou sermos vistos dentro desse meio a partir do momento que nós conseguimos fazer não apenas a leitura, mas podermos falar na mesma linguagem que eles, né? Na mesma linguagem que os cientistas e filósofos conseguem falar. Então, essa é a importância do estudo profundo da apologética. Perfeito, perfeito. Agora 3 horas e 54 minutos, faltando 6 minutos para as 4 da tarde no horário oficial de Brasília. Muita gente chegando agora, se conectando aqui
na 316, através do aplicativo também do site. Quero dar as boas-vindas pro pessoal lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Limoeiro do Norte, que fica no Ceará, Ubaitaba, na Bahia, São Paulo, capital, Goiânia, Goiás, São Lourenço da Mata, que fica no estado do Pernambuco, Raul Soares, em Minas Gerais, Maravilha, que é lá em Alagoas. Fora do Brasil tem Finlândia, Canadá e Bélgica também acompanhando a gente. Muito obrigado a todo mundo aí pela companhia, né? Aqui na nossa conversa com o Kenneth, falando sobre apologética. Agora, meu irmãozão, fala pra gente, apologética é uma área de estudos apenas para um grupo seleto de pessoas, Kenneth? Olha, durante muito tempo as pessoas eh, tentaram ver desse jeito. Eu lembro quando mais pequeno, que apologética era uma área de estudo apenas para os teólogos. Então, quem fazia teologia tinha na grade curricular a apologética, a cosmovisão, e então compreendia-se que era uma área de estudo específica para os teólogos. Mas, na verdade, e principalmente em um mundo como o nosso, onde nós estamos em constante evolução e em constante mudança de compreensões, nós precisamos entender que a apologética ela é uma área essencial para todo aquele que é cristão, né? Para todo aquele que é cristão, em qualquer área da ciência, principalmente aqueles que estão nas universidades, é importante o conhecimento, pelo menos básico, de apologética, para fazermos entender o que nós cremos, como nós cremos e por que nós cremos isso, né? Então, essa, essa essa questão de apologética ser uma área restrita para um grupo seleto de pessoas é uma formação de pensamento que perdurou por um tempo, mas ela obviamente precisa ser retirada, está sendo retirada dos nossos vocabulários evangélicos e religiosos, porque nós estamos percebendo que se o nosso lugar, se o cristão tem um lugar na ciência, então ele vai fazer a partir de uma ética, a partir de uma apologia, e que essa apologia ela venha a partir das escrituras, né? Então, a apologética ela é abrangente e ela precisa ser vista de forma abrangente, porque em qualquer área do conhecimento científico nós vamos precisar ter um enquadramento apologético, né? Porque as maiores divergências, inclusive, isso é interessante, as maiores divergências que nós temos entre ciência e fé, elas não são científicas no sentido de buscas, elas são técnicas. Quando eu falo que elas são técnicas, eu estou a falar de técnicas éticas e biomédicas, bioéticas. Por exemplo, nós vamos discutir dentro da tecnologia, que é a minha área, que é uma das minhas áreas de estudo, né, que eu sou formado em engenharia. A nossa discussão não é se a tecnologia ela é necessária para o cristão. A nossa discussão é até onde nós vamos permitir que a tecnologia vá, ou até onde é relevante, né? Essa semana mesmo, não sei se Nayan acompanhou, essa semana mesmo nos Estados Unidos estavam a discutir se é se é se é salutar pessoas usarem AI, né, ou inteligência artificial para simularem falar com mortos. E essa semana pegou na moda nos Estados Unidos, né, falar com mortos a partir de inteligência artificial. Afinal de contas, principalmente as pessoas que morreram nesses últimos tempos, eles têm rastros na internet, então a inteligência artificial consegue ver gostos, respostas, e ela vai consegue inclusive encontrar voz, vai construir um pensamento a partir dos rastros tecnológicos que ele tem, né? Dos rastros digitais que essa pessoa deixou. A discussão da fé, a discussão da fé e a ciência, é nesse sentido, ela é ética, até onde nós podemos caminhar. Por isso que apologética e apologia, ela precisa ser estudada por todo mundo que é crente e quem
é teólogo, mas também quem está na ciência mais profunda, digamos assim, né? Porque a partir de lá ele tem uma construção de pensamento que lhe remete ao que ele crê e como ele crê. Para quando ele, imaginemos alguém da biomedicina, se entender em uma discussão sobre aborto, ele tem uma conjuntura formada do porquê ele é contra ou a favor. E a apologética nos dá essa base, né? Esse pensamento, a partir da filosofia, a partir dessa defesa da nossa fé, compreendendo por que que nós vamos defender que nós não somos a favor do aborto, por exemplo, ou por que que nós não compreendemos que o uso de transporte de memória humana para memórias quânticas, por exemplo, que é um estudo que também tem-se, né, na área de tecnologia, ela é salutar. Então, a apologética ela é para todo mundo, para nós podermos ter discussões que sejam relevantes, não apenas de fé, mas a partir de bases da humanidade e compreender, né, o que é ético e não a partir da apologética mesmo. Beleza, 4 horas em ponto aqui na nossa rede 316. Você que está chegando agora, a gente está batendo esse papo aqui com o nosso querido Kenneth, né, falando sobre apologética. Bom, fechamos então dessa forma, Kenneth. Você quer finalizar com mais algum complemento aí desse assunto de hoje? Olha, eu quero citar aqui o C.S. Lewis, que ele vai dizer que a beleza era um lembrete da fonte de toda a beleza que pode ser encontrada em Deus. Então, a minha fala última, né, sobre esse tema é que nós precisamos estudar como cristãos, como quem está dentro dessa linha de pensamento científico e quem envolve-se com a ciência, precisamos pensar nesse viés como uma oportunidade de mostrar a beleza feita por Deus e quem é o Deus que nós servimos e a partir de que lugar nós falamos desse Deus, né? A apologética por si só, ela vai nos dar esse embasamento. Então, que nós façamos apologética e estudemos, para podermos não apenas defender a nossa fé, mas demonstrar, a partir da beleza do livro da criação, que Deus está nele. Maravilha. Enquanto você falava aí, a questão de ciência e tal, eu me lembro de uma fala do pastor... do doutor Marcos Eberlin, né, que a gente tem um quadro aqui com ele, e ele sempre diz assim, nos finais de cada podcast, na dúvida, ele sempre diz que a ciência, né, e Deus e a ciência sempre se combinam, né, se completam, mas na dúvida, fique com a Bíblia, na dúvida, fique com o que Deus deixou, né, escrito aí através de homens e mulheres inspirados pelo Espírito Santo. Então, só fechando aí, né, esse nosso raciocínio, quando a gente coloca a ciência aí no meio dessa conversa. A dúvida, se existir qualquer dúvida entre Bíblia e ciência, se combina ou se não combina, na dúvida, se tiver, coloque a Bíblia em primeiro lugar. 4 horas e 30 minutos aqui na nossa 316. Você pensa dessa forma também, Kenneth? Com certeza, né? O desenvolvimento científico ele é muito interessante e eu sou extremamente apaixonado por ciência e eu procuro buscar o máximo que posso por ciência, mas na dúvida é sempre as escrituras. Na dúvida fico com as escrituras. É isso aí, é isso aí. Meu irmãozão, obrigado, tá, por ter participado com a gente aqui nesse tempo, um conteúdo muito proveitoso, que aliás, quem tá chegando agora, né, chegou no finalzinho aí, fica tranquilo porque esse conteúdo vai estar disponível para você nas plataformas de podcasts, no site, no YouTube também da 316, você vai poder não somente ouvir, mas assistir esse papo aqui com o nosso irmão Kenneth, que tá falando direto de São Paulo, é angolano, mas tá em Sampa, né? Aí, batendo esse papo com a gente. Isso aqui é em SP.
Isso, serve o Senhor na Cristolândia lá e tá aqui dando essa honra pra gente nessa tarde de participar aqui do nosso Somos Um de hoje. Kenneth, obrigado de coração, tá? Ter compartilhado com a gente esse conhecimento, esse conteúdo tão edificante aqui nessa tarde. Eu que agradeço, Nayan. Agradeço ao Somos Um, agradeço à Rádio 316 e estamos aqui à disposição sempre que precisarem. Show. Deus te abençoe, meu irmãozão. Um abraço. Até a próxima, viu? Não some não. Sempre que quiser, apareça por aqui. Tamo junto, com certeza. Um abraço, meu irmão. Abraço. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.